Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a Deus por esse momento que nós podemos nos reunir para cultuarmos o nosso Deus e nos alegramos em podermos participar desse culto, né, irmãos? Eu queria desafiar você, se você convidar seus familiares, reunir sua família para nós estarmos meditando na palavra de Deus nessa noite, amém? E eu vou dar aqui um tempinho, nós vamos colocar um louvor, um momento, um cântico para que nós estamos louvando o Senhor, enquanto você reúne sua família nessa noite, amém? Eu sou alvo do teu amor, eu sou alvo do teu perdão, um alto preço por mim pagou, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro me trouxe de volta a ti. Do dia eu venho te encontrar. Estou aqui em teu jardim, de volta pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu quero ouvir a tua voz chamando o meu nome. Nunca mais me esconderei da tua presença. Eu sou alvo do teu amor, eu sou alvo do teu perdão, um alto preço por mim pagou, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro me trouxe de volta a ti. Estamos de volta, Senhor. Estamos de volta, Senhor, pelo sangue de Jesus. Estou aqui, o sol se pondo está, na viração do dia eu venho te encontrar. Estou aqui em teu jardim, de volta pelo sangue do Cordeiro. Pai, eu quero ouvir a tua voz chamando o meu nome. Nunca mais me esconderei da tua presença.
pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Há poder no teu sangue, há poder no teu sangue, Senhor, para nos purificar, para nos levar de volta ao Pai, para nos conduzir num caminho reto, num caminho de santidade. Nunca mais me esconderei, nunca mais me esconderei. Estou de volta pra ti, ó Pai. Estou de volta pra ti, ó Pai. De volta a ti, papai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Abba, Pai. Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Estamos de volta, Senhor. Estamos de volta à tua casa. Estamos de volta para ti. Somos teus. Pertencemos a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Estamos novamente reunidos e eu queria convidar os irmãos para você comigo abrir sua Bíblia, para nós estarmos meditando na palavra de Deus. Amém? Abre comigo a sua Bíblia. Salmo 62. Nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus para nós estarmos meditando. Amém? Salmo 62, eu quero ler aqui esse texto que o Senhor colocou no coração. A palavra de Deus, ela nos diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Amém? Vamos fazer uma oração, mas quero convidar você para você fechar os seus olhos e inclinar sua cabeça, para nós orarmos, amém? Senhor, nosso Deus, Pai, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos, te engrandecemos. Tu és, Senhor, o nosso Deus, a nossa força, a nossa rocha, o nosso sustento. Tu és aquele, Pai, que nos ama com amor incondicional. Senhor Deus, pela Tua graça, Pai, nos proporcionou, Pai, amado, essa noite, Pai, estamos cultuando ao Senhor, Deus. Estamos, Deus, como igreja, Deus, buscando a face do Senhor, ó Deus. Pai amado, tem misericórdia de nós, Pai. Nós
carecemos, Deus, de ouvir a Tua palavra. Precisamos, ó Deus, receber do Senhor nessa noite, Senhor, a instrução, a iluminação que vem pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Pai, tem misericórdia de nós. Espírito Santo, nós colocamos em Ti a nossa dependência. Que o Senhor venha, Senhor, nos trazer a entender a Tua palavra, Senhor. Abre a nossa mente, nosso entendimento, para que possamos, Senhor, receber tudo que o Senhor tem para nós. Eu oro, Deus, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos? Quando eu estava meditando nesse texto da palavra de Deus, e eu queria até colocar como tema dessa mensagem, confiando no agir de Deus. Esse texto, esse Salmo 62, Davi, um homem de Deus. Mas esse homem, por várias vezes nesse texto, nesses poucos versículos, nesses 12 versículos, Davi menciona várias vezes a palavra somente ou só ele. Ele começa: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Versículo 2 diz: só ele é a minha rocha e a minha salvação. Nós vamos ver várias vezes no versículo 5, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, novamente. Versículo 6, só ele é a minha rocha. Enfim, por vários momentos nesse salmo, ele menciona que a confiança dele era somente em Deus. Isso é uma lição para nós, porque Davi, um homem de Deus, como a palavra de Deus mesmo diz, o próprio Deus diz, ele tinha achado a Davi um homem segundo o seu coração. Eu olho Davi mesmo em meio a perseguições, a aflições, até em momento de desespero, em momentos até que ele falhou. Esse homem nunca deixou de confiar em Deus. E texto, eu quero mencionar aqui um versículo que muito me chamou a atenção, que diz esse versículo 8: confiai nele, ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. O texto diz para nós confiarmos em Deus. Ó povo, que povo? O povo de Deus. Nós temos que confiar em Deus. O texto diz: derramai perante ele o vosso coração. Quer dizer, nós temos que nos derramar em oração, em clamor ao nosso Deus, nesses momentos de dificuldade, de aflição. Precisamos clamar a Deus, sabendo que o nosso socorro vem só dele. É dele que vem nosso socorro. O texto, versículo 9, diz assim: somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe. Pesada em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. E são os plebeus, são as pessoas de origem humilde, vamos dizer assim. Que seres de fina estirpe são as pessoas finas que têm bens, que têm posição social, que têm, enfim. Mas o texto diz que é somente vaidade os humildes. Os de fina estirpe também, colocados na balança, se todos forem colocados na balança, o peso deles não seria mais nada do que vaidade. O que o texto está querendo dizer, irmãos? Que o homem de si mesmo ele não é nada. O homem de si mesmo, independente daquilo que ele tem aqui nessa terra, neste século, nesse mundo, não importa a sua posição social, não importa o quanto ele ganha, o que ele tem. O homem ele precisa chegar a um momento da sua vida e avaliar que sem Deus ele não é nada, ele é totalmente dependente de Deus. Estamos aí passando um momento de quarentena, um momento de dificuldade, de tantas interrogações, vamos dizer assim, em que já tem gerado desemprego, pessoas doentes, mortes. A nossa confiança tem que ser o Senhor, irmãos. Não podemos colocar nossa confiança em homens. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que também estava meditando, que vai mostrar Davi, a confiança que Davi tinha em Deus no momento que ele poderia agir por si próprio. Ele não age por si próprio. Ele espera em Deus a solução, o socorro que vem da parte de Deus. Muitas vezes na nossa vida nós vamos nos ver em situações como Davi, em situações que nós vamos ter a opção de escolher confiar em Deus ou agir por vontade própria.
ou agir confiando na nossa inteligência, na nossa capacidade, ou confiar em Deus? Eu quero ler um texto que está lá em 1 Samuel. Se nós pegarmos o texto de 1 Samuel, do capítulo 24 em diante, nós vamos ver que Davi estava sendo perseguido por Saul. Saul queria matá-lo, e Davi por 2 vezes. Ele tem a oportunidade de solucionar aquele problema. Ele poderia matar Saul, mas ele decide confiar em Deus. Ele decide esperar em Deus, não agir por conta própria. Interessante que vem até conselhos de pessoas dizendo para ele assim: aí, ó, Deus entregou seu inimigo nas tuas mãos, mata ele. Mas Davi não poderia agir por vontade própria, por conta própria. Ele teria que confiar em Deus. Eu quero ler um outro texto lá em 1 Samuel capítulo 26. Eu vou ler a partir do versículo 6, diz assim: Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo a Saul ao arraial? Respondeu Abisai: Eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abisai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança, fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Olha o versículo 10. A palavra de Deus diz: Acrescentou Davi: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo à batalha, seja morto. Davi, ele confiava que quem ia agir nessa situação de perseguição que ele estava tendo de Saul, o fato de Saul estar o perseguindo para matá-lo, quem haveria de dar solução a esse problema seria Deus. De que maneira Deus ia agir? Davi não sabia. Ele até menciona 3 coisas. Ele diz que haverá um momento em que o próprio Deus vai ferir ele. Não seria eu que vou ferir ele, o próprio Deus vai o ferir. Ou vai chegar um dia em que ele vai morrer, morte natural. Acontecerá alguma coisa que ele vai morrer. Ou um dia ele vai descer para a batalha e vai ser morto na batalha. Davi, ele sabia que de alguma maneira Deus ia agir, que não seria ele, nem um soldado a mando dele que mataria Saul. Interessante que a palavra de Abisai é Davi aí, ó. É Deus. Deus entregou teu inimigo na tua mão, aí, ó. Age, mata ele. Ou daqui deixa, eu vou matar ele. Davi sabia que isso não era de Deus. Iria contra a palavra de Deus. Iria contra a vontade de Deus. Davi tinha sido ungido rei sobre Israel. Samuel foi à casa de Jessé e ungiu Davi como rei de Israel. Mas para Davi assumir o trono de Israel teria que ser no momento de Deus. Teria que ser através de um agir de Deus. Saul era o rei. Em que momento que Davi assumiria o trono? Ninguém sabia, só o próprio Deus. Davi teria que confiar em Deus, esperar em Deus, sabendo que Deus ia agir de alguma maneira, algo ia acontecer na vida dele. Mesmo em meio a essa perseguição, essa ameaça de morte, ele sabia que Deus estava agindo e que no momento certo Deus ia agir. E o propósito de Deus de ser rei de Israel ia se cumprir no momento de Deus. Quantas vezes nós nos vemos em situação assim, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, para agir. Abisai, ele chega a falar que era Deus e não era Deus. Quantas vezes, né, irmãos, chegam palavras, chegam situações, coisas que nós ouvimos, chega até nós como se dizendo que foi Deus. Mas às vezes o tempo passa e nada acontece. Porque não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Deus é fiel para cumprir a sua palavra
naquilo que Ele nos prometeu, naquilo que está na Sua palavra. A promessa de Deus para nós está aqui, é a Bíblia. E Deus tem o poder de fazer cumprir tudo isso. Esses salmos, Davi escreve no momento que ele estava sendo perseguido, no momento que ele estava em aflições. E por várias vezes ele fala em confiar em Deus. Isso tem que ser a nossa vida, tem que ser nós temos que crer que Deus está agindo. Eu não quero entrar em detalhes, até para ganhar tempo, mas essa semana eu vi na minha casa, na minha família, um grande agir de Deus. Em que, das situações que acometeu a minha filha na saúde, nós orando, ungindo ela, orando, clamando a Deus, pedindo socorro do Senhor, lógico, medicamentos, mas parecia que nada estava acontecendo. Nós orando, esperando em Deus, mas chegou o momento de Deus agir. Irmãos, e quando Deus age, Ele prova, Ele mostra que Ele é Deus. Que a situação era bem mais séria do que nós pensávamos, mas Deus agiu, Deus fez um milagre para a glória do nome dEle. Nós temos que aprender na nossa caminhada a esperar em Deus. É fácil? Não. Deus está agindo. O texto vem falar, irmãos, do Salmo 62. Davi fala das perseguições que ele estava passando, mas ele fala para a própria alma dele, né? Ele diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Quantas vezes a nossa alma quer gritar? As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles querem gritar no momento da aflição, da dificuldade. Mas Davi fala: espera em Deus, a minha alma, espera silenciosa. Isso me aprendeu a confiar em Deus. Nós temos que aprender a confiar em Deus. Nós temos que confiar que Deus está agindo em nosso favor. Eu estava meditando num texto essa semana da Palavra de Deus, em Isaías, capítulo 55, que o próprio Deus ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos. Meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Enfim, Deus vai mostrando que o olhar de Deus, a perspectiva de Deus é com relação a coisas eternas. E eu comecei a avaliar esse texto e pensar nesse texto, e me veio algo assim na minha mente que me trouxe a entender e a avaliar muitas coisas concernente à minha vida, à minha caminhada. Eu me imaginei assim, cheguei até a compartilhar isso com uma pessoa, quando a pessoa está dentro de um carro, um veículo. Ela está ali dirigindo aquele veículo, ela tem controle sobre aquela direção. Mas quando chega um momento em que ela precisa fazer uma manobra, fazer uma baliza, vamos dizer assim, estacionar aquele carro, muitas vezes você vai estacionar, fazer algo com aquele veículo num espaço pequeno, e a gente sabe que muitas vezes é difícil, mas aí entra a questão da experiência e tal. Mas eu falei com essa pessoa, falei assim, imagina, a pessoa estava ao volante, eu falei assim, imagina você fazendo uma baliza nesse carro, num espaço pequeno. Às vezes a pessoa não tem total segurança. Já aconteceu comigo de tentar fazer uma baliza, eu olhei para o espaço e falei assim, não vai caber. E a gente pensa que, enfim, às vezes até desiste daquele local. E eu pensei, se tiver uma pessoa lá fora, se eu falei para ele assim, se eu descer do carro agora e ficar lá fora, você vem vindo. Ela disse, não, tá bom aí, ótimo, vai pra frente, aí tá bom. Fica muito mais fácil. Por quê? Porque tem alguém olhando de um parâmetro diferente, que tem uma visão totalmente ampla do exterior do carro, tem tudo, a visão é ampla, é completa. Então não vai acontecer de bater ou de acontecer alguma coisa, porque a visão é mais ampla. Quem está dentro do carro não tem uma visão tão ampla assim. Eu trouxe para esse texto de Isaías, quando Deus fala assim, os meus caminhos não são os vossos caminhos. O pensamento de Deus, a visão de Deus, o olhar de Deus para nós é um olhar eterno. Deus não está limitado a nada. Nós estamos limitados. E por que uma pessoa, se tiver alguém lá fora do carro, direcionando ele, tem total confiança? Por que nós não conseguimos confiar totalmente em Deus? Que nos ama, que nos deu a Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós,
por amor a nós, e um Deus onisciente, onipresente, todo-poderoso, que nós temos tanta dificuldade de confiar totalmente, sabendo que o olhar dele, o pensamento dele, o agir dele é totalmente diferente da nossa visão natural, da nossa visão limitada, do nosso pensamento limitado. Eu estava avaliando esse texto como que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Isso só pelo Espírito Santo, só pelo Senhor, só pela palavra de Deus que nós vamos confiar plenamente em Deus. Mas confiar em Deus nos momentos fáceis, muitas vezes para nós é fácil. Mas nos momentos difíceis, nos momentos de deserto, é difícil. Nós sabemos como o povo de Israel viu sair água da rocha, como eles viram o sapato nos pés deles crescer junto com o pé das crianças, as roupas, os calçados cresciam junto com eles. Não envelheciam suas roupas, não envelheciam seus calçados. Eles viram cair pão do céu. Foi lá no deserto. Nós precisamos orar e clamar a Deus que o Espírito Santo gere em nós, pela palavra de Deus, fé, confiança em Deus, que Deus, não que Ele vai agir, mas que Ele já está agindo. Deus sabe o porquê de todas as coisas. Ele sabe por que nos permitiu passar por essa situação difícil. Talvez nós precisávamos passar por isso, para avaliar algumas coisas, para nos avaliar, para olhar para dentro de nós e avaliarmos que precisamos ser trabalhados por Deus. E Deus, Ele sabe como trabalhar conosco. E Deus, Ele é soberano, Ele está cuidando de nós. Deus é todo poderoso. O texto ele vai terminar dizendo, no versículo, vou ler do 10 em diante, aliás, do 11 em diante: uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isso, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Davi chega a falar, que versículo 1 e 2, ele vem falando que ele estava esperando em Deus a salvação que viria de Deus. O que nós precisamos entender da parte de Deus, irmãos, que nós mais precisamos esperar em Deus é que se cumpra o que Ele tem de promessa para nós na eternidade. Deus, Ele enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por amor a nós. João 3,16, a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em Cristo, na cruz do Calvário, se cumpriu a nossa salvação, a nossa eternidade com Deus, não porque nós merecíamos, ou porque éramos bons, ou porque há algo em nós que atraiu o olhar de Deus, não. É graça, a palavra graça quer dizer favor imerecido. Nós não merecíamos, nenhum ser humano merecia ser salvo, merecia aquele sacrifício de Jesus na cruz. Foi por amor a nós, porque a graça quer dizer favor imerecido, mas Jesus nos amou com amor tão grande que Ele pagou o preço da nossa salvação. Então nós temos que crer que a nossa salvação ela vem de Deus. Não é nada concernente a esse mundo, ou não é nada que eu faça que me traga a merecer a salvação. É graça, é o amor de Deus manifestado em favor da humanidade. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. Eu quero ler alguns textos da palavra de Deus, irmãos, que o maior exemplo que nós, primeiramente o maior exemplo que nós temos de confiar no amor de Deus, no agir de Deus, é confiar que a vontade de Deus ela é melhor para nós, está em Jesus. Jesus é o maior exemplo para nós. O texto da palavra de Deus diz em Romanos, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Será que nós confiamos mesmo que tudo que Deus faz para nós é o melhor, é bom, vai ser agradável para nós, vai ser bom para nós, vai resultar em bênção? Nós olhamos Mateus capítulo 6, no versículo 10, Jesus diz assim, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, os discípulos pedem para Jesus que Jesus os ensinasse a orar. E nós fazemos essa oração.
Não que nós ficamos repetindo essa oração, mas nós temos esse modelo de oração para nós. E no capítulo 10, versículo 6, o texto vai dizer assim, nós estamos acostumados a dizer, eu vou ler o 9 e o 10, diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O próprio Jesus nos ensinou a fazer essa oração, orar a Deus, falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. E o próprio Jesus, no Getsemane, ele pôs isso em prática. Quando ali no Getsemane, em agonia, suando gotas de sangue, Jesus, ele menciona na sua oração: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade e sim a tua. Jesus sabia tudo que ele ia passar, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Por quê? Porque ele confiava no agir de Deus. Ele sabia que Deus tinha o melhor para a vida dele. Jesus, como Senhor, como Deus, ele sabia tudo que ele ia passar como homem, todo o sofrimento, toda a angústia que ele passaria como homem, mas ele sabia que resultaria o sacrifício dele, as dores, a agonia, a humilhação, tudo que ele passaria, ele sabia que resultaria na nossa salvação. Então ele se submete à vontade de Deus. É que nós muitas vezes não entendemos o agir de Deus na nossa vida, não sabemos no que vai resultar. Às vezes as provas, os desertos que nós passamos, nós muitas vezes não temos noção no que vai resultar isso. Mas a palavra de Deus diz que vai resultar em bênção. Então nós podemos crer que Deus ele tem o melhor para a nossa vida e está agindo de maneira maravilhosa na nossa vida. Eu quero trazer, além do exemplo de Jesus, tem dois exemplos que eu quero trazer rápido aqui para nós, de pessoas que tiveram que confiar no agir de Deus. O primeiro exemplo que eu quero trazer é de um centurião romano, que está lá no capítulo 8 de Mateus. Esse homem, ele surpreende a Jesus, surpreende os judeus. Porque o texto diz que ele vai até o Senhor, ele vai até Jesus implorando. Ele diz para Jesus, no versículo 6, capítulo 8 de Mateus, diz assim: Senhor, meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha a confiança desse homem, que Jesus não precisava ir na casa dele, bastava uma palavra de Jesus, que a situação ia mudar. Ele sabia que no momento que Jesus agisse, que Jesus mencionasse uma só palavra, ele entendeu o poder que tinha a palavra de Jesus. Então que Jesus declarasse aquela palavra e se cumprir. Essa era a fé desse homem, a ponto de o próprio Jesus dizer, que nunca tinha visto uma fé dessa em Israel, povo de Deus, povo escolhido de Deus. Outro exemplo que eu quero trazer é um homem chamado Jairo. Esse homem, ele chega até Jesus, clamando também a Jesus com relação à sua filha que estava à morte. E quando ele clama a Jesus, Jesus diz: eu irei lá curá-la. Mas quando Jesus está saindo com ele para ir até a casa dele, chega uma notícia até ele: não incomodes mais o mestre, a sua filha já morreu. Nesse momento, Jesus diz para Jairo: não temas, crê somente e ela viverá. E eu fico vendo esse texto, eu leio esse texto, me mexe muito comigo, porque esse homem continua indo com Jesus até a casa dele. Fé, confiança no agir de Deus, uma confiança que Jesus ia agir em favor da vida dele, ia trazer vitória para ele. Ele sabia que Jesus estava agindo, Jesus ia agir em favor da sua filha, e é o que acontece quando chega lá na sua casa. Jesus, ele ressuscita aquela menina. Nós precisamos orar a Deus, irmãos, para que, como esse Salmo 62 nos ensina, nós confiarmos somente em Deus. Creio que Deus está agindo em favor da sua vida. Não sei qual tem sido a aflição, a dificuldade que você tem enfrentado, não sei o que tenha cometido você. Como eu mencionei que aqui minha filha foi cometida uma enfermidade, Deus deu vitória. Eu não sei qual é o seu problema, a sua situação,
que tem te trazido preocupação, que tem te trazido aflição. Sei que o mundo está passando por um momento de aflição, mas eu creio que é um momento em que Deus quer mostrar para a humanidade que nós precisamos confiar nele. Quantos não estão entendendo ainda que Deus está nos despertando a buscar a face dele, a crer que ele é Deus e que ele é poderoso sobre todas as coisas? Temos que orar, como o texto diz: derramai perante ele o vosso coração. É isso que nós temos que fazer. Orar e saber que Deus está agindo. E no momento certo, irmãos, Deus ele é soberano sobre todas as coisas. O que vai acontecer, como vai acontecer, não sabemos. Deus ele sabe a maneira de agir na minha vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, dos seus familiares. Enfim, ele é Deus sobre todas as coisas. Para nós orarmos, eu quero só deixar aqui somente 2 versículos da palavra de Deus. Lá em Jó, ele diz esse texto de Jó, assim, maravilhoso esse versículo. No capítulo 11 de Jó, no versículo 10, a palavra de Deus diz assim: se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Está falando de Deus. Se Deus ele passar para trazer alguém, chamar alguém a juízo, quem vai impedir isso? Se Deus tem chamado a igreja, tem nos chamado ao arrependimento, tem nos chamado a avaliar algumas coisas, não, se é isso que Deus quer fazer conosco, ninguém vai impedir isso. Deus ele é todo poderoso. Bem, e o último texto que eu quero ler é Isaías 43, no versículo 13. O texto da palavra de Deus diz assim, Isaías 43, 13: ainda antes que houvesse dia eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ele é Deus para agir em favor da nossa vida, e se Deus quer nos abençoar, Deus quer fazer, Deus quer trabalhar, Deus quer moldar, Deus quer... Enfim, Ele é Deus para fazer, e nós temos que crer que Ele é poderoso para fazer tudo que está no coração dele em favor da nossa vida. O que eu sei é que a palavra de Deus diz que a vontade dele ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Mesmo que não seja muito agradável para nós, não seja aprazível a nós, assim, no sentido que não é fácil passar por dificuldades, por luta, por aflições, mas Deus ele tem o melhor para a nossa vida. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele é poderoso, Ele é misericordioso. Se necessário for nós nos humilharmos diante de Deus, precisamos fazer isso, clamar a misericórdia de Deus, orar a Deus. Mas creia, Deus não te abandonou. Deus não desistiu de você. Deus ele ama você. Mesmo que a sua situação, você olhe para dentro de você, quando você medita na palavra de Deus, você olha para dentro de você e se pega às vezes em falha, em pecados, se pega às vezes em situações. Eu queria fazer uma oração com você para Deus estar abençoando a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, creia que Ele é poderoso para te dar a sua vitória. Vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, queremos, meu Deus, agradecer ao Senhor por essa noite, agradecer pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, ó Deus. Pai Santo, eu quero entregar, Senhor, nas Tuas mãos, ó Deus, cada vida, Senhor, de cada pessoa, Deus, que ouviu essa mensagem, Senhor, essa palavra. Meu Deus amado, que cultuou o Senhor juntamente conosco nessa noite. Senhor Deus, tem misericórdia, estende a Tua mão, Deus, sobre cada vida nessa noite, Deus Pai, nesse lar, nessa família, Pai Santo, quantos, ó Deus, em momentos, meu Deus amado, de dificuldades, Senhor, de aflições, de desertos, meu Deus, quantos, Pai amado, passando por sintomas de enfermidade, Senhor Deus Pai, tem misericórdia, estende a Tua mão de poder e de graça, Senhor, para conceder o Teu milagre, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai de encontro, Pai, Teu filho, Tua filha, Pai Santo, Deus amado, que clama ao Senhor nessa noite, que apresenta diante do altar do Senhor suas necessidades, suas dificuldades, suas aflições, quantos desertos, ó Pai, Teu povo tem enfrentado.
E quantos, meu Deus querido, que estão ouvindo essa mensagem, para talvez pessoas, meu Deus, que ainda não conhecem o Senhor, Deus, que ainda não entenderam, Senhor, o teu amor manifestado na cruz do Calvário, ainda não entenderam, Senhor, que o Senhor enviou Jesus Cristo, Senhor, por amor a nós, por amor a toda a humanidade, Senhor. O Senhor Jesus derramou o seu sangue para perdão do nosso pecado, morreu a nossa morte, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida eterna. Traga, Senhor, Deus amado, essa pessoa, Senhor, a entender o teu amor, a tua graça, Senhor, e a viver debaixo, Senhor, da confiança do Senhor, Deus, a confiar que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso para dar vitória, Senhor. Independente da situação, o Senhor é poderoso para, Senhor, agir em favor dessa vida, dessa casa, dessa família. Pai, estende a tua mão, concede o teu milagre, Senhor. Nós oramos, Deus, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém, irmãos, que Deus possa estar abençoando a sua vida, concedendo a sua vitória. Creia. Creia no agir de Deus, confie no agir de Deus. Deus ama você, está agindo em seu favor. Talvez você não está entendendo como que Deus está agindo. Mas faça como Davi. Talvez você não sabe de que maneira que ele vai agir, mas creia, ele vai agir em seu favor, ele vai conceder vitória para a glória do nome dele. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.